Mas bem-vindos a mais uma roda de conversa da Jump. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, o Adrian e a Mariana. E eu conheci eles, na verdade, na minha jornada de empreendedorismo e de inovação. Então, eles são pessoas de pura inovação, puro Product Market Fit, pessoas empreendedoras, né, com N casos para contar. Então, vai ser uma conversa bem legal. Bom, a gente está saindo aqui com 5 minutinhos de atraso, mas tudo bem, bora lá. E a ideia é a gente está fazendo, né, uma conversa bem descontraída, joguem as perguntas aqui. E eu queria que primeiro vocês se apresentassem. Vou puxar primeiro a Mariana, que parece que acabou de voltar de férias, então está super fresca. Mariana, se puder se apresentar para o pessoal conhecer você. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mari. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Adrian. Bom, como eu posso me definir? Primeiro, trabalho com inovação há 19 anos. Sou empreendedora, lidero uma startup de inovação e tecnologia, sou barista e sou meditadora. Então, é uma carreira não linear, eu diria. E sou apaixonada por inovação, produtos, serviços, modelos de negócio, e mais recentemente estou aí trabalhando com tecnologia. Maravilha. Então eu estou na dúvida se eu pergunto sobre café ou se eu pergunto sobre Product Market Fit. Mas vamos seguir mais um pouco e Sobre eu café decido está aí aqui. qual que é o caminho. Café está sempre aqui. Maravilha. Adriano. Boa. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que eu sou um curioso e um inconformista por natureza. Eu trabalho com inovação aplicada desde que eu me entendo por gente, ou seja, tentando resolver problemas que não tinham sido resolvidos e desenvolvendo uma solução para aquilo, né? Hoje eu trabalho, acho que exatamente com isso, ou seja, desenvolvendo produtos digitais, tanto para empresas, né, quanto colocando de pé a ideia de empreendedores, né, ajudando startups a colocar de pé seu primeiro MVP. Então, acho que isso aí é um pouquinho da bagunça que eu já fiz até agora. Maravilha. Bom, eu vou jogar a primeira batata quente, a primeira pergunta para vocês. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o PMF, né? Que eu pensava que era quase um prato feito. E depois eu soube que é Product Market Fit, né? Nome inglês, bonito. E eu queria saber de cada um de vocês qual é a melhor definição que cada um pode dar a respeito do que é Product Market Fit. Vou deixar você começar, Mari. Beleza. Eu acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que falar de Product Market Fit é normalmente a gente quando vai fazer pesquisa com o consumidor e vai tentar entender, né, o que o consumidor enxerga, e aí a gente vai fazer pergunta de intenção, você gostaria disso, você gostaria daquilo. Product Market Fit não é intenção, não é interesse, é compra. O Product Market Fit é compra e satisfação ao longo do tempo, ou seja, é uma proposta de valor convincente, com uma receita considerável e possivelmente escalável, com consumidores satisfeitos. Então, a gente precisa ter uma tríade. Então, você ter hoje, mas eu vendi 4 pés de roupa. Não é porque você tem receita, tem cliente, porém você não tem a estabilidade, a continuidade, você não tem Product Market Fit. Então, a gente não está só falando de uma proposta de valor convincente com uma receita, a gente está falando de satisfação ao longo do tempo. Então, eu diria muito que é pensar nesse ajuste de produto de mercado somado com a satisfação. E a satisfação nem sempre é fácil de medir, né? Mas daqui a pouco a gente entra nisso, então vou deixar o Adrian me complementar sobre definições. Boa. Eu acho que eu abordo, eu acho que só de uma maneira diferente, que eu entendo que existe um mercado, né? Então, existe uma dor qualquer. Então, você acredita que tem espaço para um herói para aquela dor, né? Que é o produto, né? Então, eu acho que o PMF, da forma que eu enxergo ele, para mim eu enxergo ele como engenharia reversa. Ou seja, você parte da dor e você parte de um desejo de encantamento, né? A partir daí é colocar o cliente na mesa e falar assim, o que é incrível para você, não é o que é incrível para mim.
né? Então, eu gosto de entender o PMF como essa relação que está acontecendo com o consumidor e de onde você tem o feedback dele de quando você está fazendo algo para ser incrível para alguém, quando você consegue fazer com que seja incrível, o feedback é incrível. Ou seja, cara, Adriano, isso aqui está muito legal. Ou seja, então, é isso que é o fit. É isso que é o fit. Ou seja, você se propôs a olhar um mercado onde, né, onde você pode prosperar, até porque eu acho que nem tudo precisa ser escalável, mas você olha um mercado e você fala, eu posso prosperar ali. Então, eu enxergo o Product Market Fit como é isso que está acontecendo entre você, que tem o desejo de encantar, e o consumidor que está te dando o feedback de como ele quer ser encantado. Então, eu vou por uma abordagem talvez mais lúdica aí. Eu achei sensacional isso que você falou, porque tem uma questão do Product Market Fit, que é justamente isso, que é o produto se tornar essencial. É o produto, a proposta de valor, né, que você está promovendo, se tornar essencial para aquele grupo de consumidores que você definiu. Então, ele é muito mais do que gerar receita. É muito mais. A gente não está falando sobre gerar receita aqui, a gente está falando de se tirarem isso de mim, eu vou ficar muito chateado. Isso. Então, eu acho que quando a gente... Por isso que a gente fala que o Product Market Fit ele é tão difícil de ser atingido, porque imagina você criar uma coisa que ela precisa ser essencial, né? E quantas startups e quantas empresas não falham porque se enganam ao estar vendendo muito por um período, né? Ali, a gente vai falar, 2, 3 anos está vendendo bastante, mas você tira, ninguém sente falta daquilo. Então, assim, claro. Em que momento que a gente consegue ter aquela visão, né? O empreendedor, né? Que está na frente, você que fala, caramba, isso aqui é o essencial. E não é para ele, é para o cliente. É exatamente o que você falou. Colocar o cliente no centro, que a gente fala tanto disso, né? Customer centricity, mas, enfim, né? É fazer com que isso seja essencial. Maravilha. É porque eu acho... Não, vai lá, vai, Marcelo. Não, eu ia só acrescentar que se você está se propondo a criar algo, a diferença de esforço entre criar algo que seja incrível e criar algo que seja mais ou menos é quase a mesma. Ou seja, o 80% é igual. Então, é quase que um desperdício você não fazer isso, né? Acho que o Marcelo vai fazer a pergunta, então eu não vou nem entrar nos riscos aí que as empresas correm. Mas vamos lá, fala, Marcelão. Não, eu queria puxar um gancho de uma coisa que vocês trouxeram bem interessante, que é a questão de fazer algo incrível, fazer algo, né, que se torne essencial. E eu tenho acompanhado muitas startups que, em um momento de investimento ou pós-investimento, uma das primeiras perguntas que fazem para os empreendedores é: você já achou o seu fit de mercado? Significa que então você está pronto para escalar? Então, numa perspectiva de investimento, né, o fit tem muito mais a ver com uma escalada do que necessariamente com um olhar cliente, uma necessidade, né, ou que você desenvolveu algo incrível. Isso significa que o mercado tem um entendimento equivocado do que é o PMF? Eu posso falar e pode falar, André, pode falar. Vai. Não, manda. Eu vou dizer pela minha ótica e o que eu tenho lido. É uma pergunta muito simplista para tudo que está envolvido por trás. Assim, quando a gente pergunta, você já achou o Product Market Fit? Ela normalmente não vem acrescida de o que é essencial e como que você está encantando o cliente. Ela não vem, pelo menos do que eu tenho visto, tá? É uma pergunta, você já achou o Product Market Fit? Ok, estamos prontos para escalar. Na minha visão, a pergunta do Product Market Fit, ela precisaria ser explorada melhor, porque normalmente quando a gente fala que a gente achou o Product Market Fit, ele costuma ser muito cedo. O empreendedor é apaixonado, ele está apaixonado, ele quer empreender, ele quer ir para frente, ele quer escalar, ele quer falar que ele venceu. Quando você pergunta para o empreendedor se ele achou o Product Market Fit, ele quer falar que ele achou. E é difícil falar que não achou.
Por quê? Porque quando você fala que não achou, presume que você ou não está fazendo o trabalho certo, ou não está ouvindo os clientes, ou não tem um time qualificado, ou não tem um número de investimento. Então, tem muita dor envolvida por trás dessa resposta. Eu não sei se essa é a melhor pergunta, tá? Já me fizeram essa pergunta diversas vezes. Todas as vezes que me fizeram essa pergunta, é muito dolorido falar não. É muito dolorido. E hoje eu trabalho numa startup que a gente tem receita, tem MRR, tem ARR, tem clientes, e a gente está ainda validando ICP e ainda validando algumas propostas de valor que a gente identificou agora para esse cliente. Então, assim, é dolorido. A minha visão como empreendedora é, nem sempre, quando a gente fala que achou o Product Market Fit, a gente achou. E tem muita coisa por trás disso, por trás dessa resposta. Eu acho que a pergunta não está correta. Maravilha. Eu acho que tem uma ansiedade associada com a pergunta que não é saudável para o processo. Ou seja, muitas empresas são pressionadas, ou não é pressionada a palavra, mas fica uma pressão pelo PMF quando você ainda não tem uma coisa incrível na mão. Exatamente. Ou seja, fica todo mundo querendo, não, isso aqui é o retorno sobre esse investimento, eu programei para ser 24 meses. Tá, querido, mas então, o processo de aprendizado disso aqui para fazer um negócio incrível não respeita esses cronogramas. E não é uma questão de gerenciamento de projeto, é uma questão de... e isso eu estou partindo da premissa que você está se metendo a fazer algo novo. Uhum. Algo novo. Não está copiando. Se você está copiando, é uma questão de gerenciamento de projeto. Se você está criando algo novo, não. Né? Porque aí, beleza. Criei algo incrível. Tá, show. Agora resta o problema, que é como é que a gente faz para a gente fazer isso em escala. Você não pode pensar na escala antes. Isso. Que é um risco tremendo. As pessoas tendem a desenvolver produtos já pensando, não, porque isso aqui tem que vai estar para o mundo inteiro e vai ter para milhões de pessoas. E aí, quando você faz isso como uma premissa, você abre mão de um monte de ajustes que você fala, não, peraí, cara, mandar um bombom para cada um não dá, velho. Se você mandar um bombom para cada um, vai custar R$1 milhão. Não, mas espera aí, cara, calma, você ainda não está atendendo 1 milhão de pessoas. Então, essa ordem deveria ser muito rígida, que é, cara, primeiro escolhe um públicozinho e faz um negócio que o feedback deles seja uau. Quando eles falarem para você uau, ótimo. Agora é um problema de dever de casa nosso de desconstruir isso tudo para dar a escala que a gente for capaz de dar. Então, acho que essa ansiedade pelo PMF é um trabalho eterno. É isso aí. A demanda do teu cliente vai mudar ao longo do tempo. Então, é um trabalho eterno. Maravilha. E qual que vocês acham, então, que é o principal desafio para uma empresa que está buscando market fit? Né? Qual que é o caminho das pedras? Eu queria... Adriano, agora é a sua vez de começar. Um jogando para o outro aqui. Agora é a sua vez. Pô, cara, eu acho que tem um grande desafio, que é deixar o seu ego em casa. Acho que esse é um primeiro desafio muito grande. Ou seja, legal, você identificou um mercado que tem um baita potencial, legal você ter uma ideia de um herói para resolver aproveitar esse baita potencial, você tem uma boa ideia, ou seja, você é usuário disso aí, você tem uma boa ideia, ótimo, deixa isso em casa e vai conversar com o seu cliente. Então, acho que esse é um desafio muito grande, porque, as empresas não estão acostumadas nem a abrir mão do ego, nem a trazer o cliente para a mesa. Não sabem fazer essas duas coisas. Então, eu acho que esse é dos maiores desafios. E entender que é um processo que o Market Fit é quase que uma missão. Ele não é uma linha de chegada, ele é uma missão de vida. Então, a missão de vida da Amazon é criar uma experiência incrível para os seus clientes, em tudo que eles fazem. Então, essa missão não acaba nunca.
Eu acho que acho que esses são os riscos, né, na minha visão. E eu acrescentaria, eu concordo plenamente, eu acho que quando a gente assume uma startup ou a gente está criando para a gente mesmo, a gente justamente assume uma série de premissas. Tem que assumir, vai começar com hipóteses. O problema da hipótese é quando ela não quer, ela não se deixa ser negada ou invalidada. Eu assumi aquela hipótese, eu assumi aquele timing, eu tenho esse investimento e eu tenho que provar. Pode ser para a própria pessoa, né? Porque normalmente o empreendedor ele está ávido, né, pelas respostas certas. Eu tenho que provar que isso daqui dá certo. Começou o provar que isso aqui dá certo, já começou errado. Não tem como provar. É invalidar ou validar hipóteses. E aí, esse medo dessas validações, ele vem acompanhado quando você ou está numa cultura de muita pressão por investimento, ou pressão por tempo, ou você realmente não está acostumado a desenhar hipóteses. Então, muitas vezes, o empreendedor de primeira viagem, que ele apaixonou pela solução, e ele apaixonou, e ele vai seguindo, ele vai ver, né? Não tem aquele tempo de respiro. Por isso que é tão importante a questão do conselho, a questão da mentoria, a questão de ter um grupo, né? Um apoio ali. E eu acrescentaria uma outra coisa, eu crio negócios dentro de empresas, né? Então, agora eu estou liderando uma startup, mas eu já estive como venture builder. Então, o que eu vejo, tem um outro lado também, que você criar negócios para empresas, ele tem a tal da ambidestria. Qual que é o problema da ambidestria? O problema tem todos os CEOs, os VPs, avaliando startups. O que o CEO e o VP querem? ROI. Quando? Quando que é o ROI? Lá na frente. Eu já vi, e ninguém me contou, eu já vi ideias, projetos serem mortos na exploração por não trazerem o CAC real. Então, eu adicionaria aqui um ponto que é o que a gente tem que cobrar em cada fase para construir um negócio, para gerir uma startup. O PMF é uma missão, então não tem problema. Eu daqui 6 meses, eu acabei de fazer um discovery na minha startup, descobri um monte de coisa, acabamos de mudar um zilhão de coisas, sensacional. Cada reunião nova de pitch comercial que eu faço, eu falo, meu Deus, isso aqui a gente descobriu, o cara tá falando para mim. Sensacional. Não tem problema eu daqui 6 meses eu dar uma aprofundada num ponto e falar, pessoal, tem uma nova coisa aqui, porque é uma missão. Não acabou meu discovery, não acabou o entendimento do cliente, não acabou botar o cliente no... Não acabou. É contínuo, é todo o tempo. E aí, a grande falácia é quando eu apresento uma startup dentro de uma empresa, né, um CVB, e a gente tem cobranças erradas por etapa, gente, é triste, porque você tem cobranças de CEOs que fazem muito bem o core, olhando para uma startup que tem indefinições tremendas, que o Product Market Fit não foi alcançado, mas eles precisam dar resultado. Então, assim, não sei o que vocês têm para agregar sobre isso, mas é complexo criar negócios para empresas. Então, se quiserem complementar. Eu acho que as empresas, de uma forma geral, elas não foram, até hoje, lugares de aprendizado. Perfeito. Elas foram lugares de ir para acertar. Resultados, né? Então, quero administrar esse negócio aqui. Não, peraí, coloca aqui um SAP, coloca um Salesforce. Você compra de mercado uma máquina gigante. Não, isso aqui é uma máquina que você bota e funciona. Você bota e cobra o número dela e ela te cospe o número do outro lado do jeito que você prevê. Né? Então, a gente está falando de um mundo ou de iniciativas, as iniciativas de inovação, as iniciativas de desenvolvimento de produto, são iniciativas de aprendizado. Perfeito. Então, isso é muito esquisito para as empresas. Né? E custa, né? Custa. E é você acreditar como uma via de desenvolvimento. Você tem que acreditar. Né? Assim como a academia, se você vai para um centro, meu pai é pesquisador físico, cara, você vai para o local de trabalho dele, você fala assim, cara, nada está acontecendo aqui. Não, tá. Só que é num ritmo diferente. Se você coloca um gerente qualquer para administrar um centro acadêmico, os cientistas vão olhar para ele e falar assim, você está maluco, está me cobrando aqui o tempo que eu levo para desenvolver esse paper? Pô, vai capinar um mato.
né? Então, acho que tem isso na história também, né? De ser uma cultura que abraça o aprendizado, que vê valor nisso. Ou seja, nada do que a gente está aprendendo é dinheiro perdido. Pode ser que não venha no retorno daquele 1 ano, porque a gente achou que vinha. Estava lá compradaço no início, falando, cara, em 1 ano vai sair. Cara, e você chegou no final do ano e não deu. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Então, acho que tem essa é uma cultura que é um desafio para as empresas. Algumas estão, de fato, dispostas a abraçar isso, mas é um desafio para muitas delas. Tem uma coisa muito legal que vocês trouxeram, que quando a gente pensa em market fit, a gente pensa muito na perspectiva de produto, de tecnologia, e vocês estão batendo na tecla de cultura, né? A permissão para testar, a permissão para errar, a permissão para alguma coisa não dar certo, né? E hoje em dia, né, recurso cada vez mais escasso, o tempo também mais escasso, muito mais difícil. Vocês diriam que qualquer projeto de inovação de uma empresa só pode ser bem sucedido se tiver um diagnóstico claro da cultura dela? Vocês recomendariam que a empresa nem começasse a inovar se a empresa chegasse à conclusão que não tem uma cultura que vai propiciar isso? Como é que fica, né, esse dilema? Porque uma hora você precisa inovar, você precisa começar a criar essa cultura também, desenvolver essa musculatura. Né? Como é que vocês abordam essa questão no início de um projeto, essa identificação da cultura? Eu acho que são espectros, né? Se a gente for visualmente falar sobre isso, seria um gráfico formato aranha, onde você consegue, por pilares, identificar em quais âmbitos a empresa está mais propensa a uma cultura de inovação que abrace a inovação, ou seja, o que é abraçar a inovação? Erros, commitment, processos, governança, ferramentas, estrutura, pessoas, capacitação. A gente na Inventa mapeou 39 espectros para que uma cultura de inovação seja madura. Então, voltando visualmente, eu acho que nenhuma cultura, nenhuma empresa está inapta a inovar, nenhuma. A questão aqui é como que a gente faz com que essa empresa avance na maturidade em pilares que são muito estratégicos. Exemplo, recursos e infraestrutura, processos e capacitação, visão e direcionamento. Então, quando eu inovo sem estratégia, isso aqui tende a morrer. Se salvar um é muito. Quando eu inovo sem capacitação, você não tem gestão do conhecimento, você não tem continuidade e sustentabilidade. Então, em cada um dos pilares, a objetividade de um diagnóstico é mostrar onde a empresa tem que avançar. Nenhuma está inapta, porém, quando você inova sem visão e estratégia, você tende a fracassar, quando você inova sem capacitação. E aí, você vai ajustando, né? Fine tuning, isso aqui agora, isso daqui depois. Tem uma ordem lógica de ferramentas, primeiro, segundo, terceiro, né? Tem uma ordem, tem um ranking, uma priorização. Mas eu acho que dá para inovar em todas as culturas, porém, a cultura que abraça o erro, ela está apta a ter sucesso de forma mais sustentável. A cultura que inova apontando o dedo, a cultura que inova sem gestão do conhecimento, ela tende a ser ineficiente, ela tende a não ter participação das pessoas. Então, no geral, dá para fazer? Agora é quão bem a gente vai fazer, qual que é a qualidade dessa inovação ao longo do tempo. E eu acho que tem um recurso que hoje as empresas têm que é muito valioso, que é o talento as a service, né? Ou seja, a partir, eu trabalho numa empresa lá que é uma empresa eventualmente meio dura, que as coisas demoram a andar, etc e tal. Então, muito bem. Eu vou montar um mini squad altamente capacitado com tudo que eles precisam para testar esse mercado, essa iniciativa, porque acho que um ponto que você colocou antes, cara, produto é tudo. Tudo é produto. Tudo. Um serviço, um novo prato que você está fazendo de comida, qualquer coisa é produto. Então, a partir do momento que você traz a possibilidade de testar dentro e aprender, você tem um caminho bem interessante, na verdade. Então, acho que não dá para fugir.
Então, de certa forma, é ter acesso a um know-how ou a uma expertise que ainda não está bem desenvolvido dentro da empresa, mas também, ao mesmo tempo, cria um caminho mais seguro, né? Porque se houver algum equívoco, esse equívoco ele está dentro de um núcleo que ele está um pouco mais afastado Capacitado. ou terceirizado, né? É uma Então, bolha que permite à empresa tangibilizar as coisas. É uma bolha apartada, que anda por conta própria, que não está sujeita aos processos decisórios da empresa, ou seja, está ali uma unidade de aprendizado isolada. Então, isso faz as empresas terem contato com o que é um processo de aprendizado, o que é um processo de inovação, mesmo sem ter uma cultura muito propícia. Sensacional isso. É muito legal porque essa questão de squads ficou meio banalizada, né? Falar, squads e tal, ficou meio... Já teve muita polêmica, né, em torno disso e tal, mas não é isso, não é a squad em si. É justamente a gente apartar para mover, né? Apartar para aprender dentro de uma cultura que às vezes não está pronta, né? Por isso que quando a gente fala de CVB, a gente fala muito que o CVB ele precisa andar sozinho. O que é andar sozinho? Ter o seu processo, o seu dinheiro separado, um CEO que seja extremamente ousado e que traga, né, a visão de inovação para a adjacência da empresa e não crie bloqueios. Então, ele precisa... É isso que o Adrian falou. A gente ter uma que nem, às vezes nem é uma squad, mas é uma célula totalmente apartada para... Vai para frente, eu não tenho que respeitar, por exemplo, 120 dias de contratação. E eu não tenho, por exemplo, que respeitar o processo de reembolso que vai durar 7 dias. Vai fazendo, né? Então, são poucas as empresas também que conseguem visualizar isso. E é muito bom quando chega nesse nível de falar, putz, eu estou no nível de maturidade que eu já consigo estabelecer algumas coisas apartadas. É muito bom. A gente tem uma liberdade de atuação muito grande. Hoje, na Inventa, eu trabalho com a minha startup, é uma célula para... fora, né? Assim, a gente aproveita alguns ativos estratégicos sensacionais, mas a gente lidera, a gente anda sozinho. A gente tem o nosso recurso, o nosso time, o nosso dinheiro, né? Então é muito bom. E quando a empresa justamente consegue estar nesse nível de entender que ela já pode dar esse passo, nossa, aí os inovadores ganham espaço. É muito bom. É interessante trabalhar dessa forma assim. Bacana. Você vê os fenômenos de inovação aberta, por exemplo, que acontecem. Exatamente. Ou seja, isso já está acontecendo de forma sólida. O iFood, por exemplo, tem várias iniciativas que são iniciativas de inovação aberta. Perfeito. Então, hoje em dia não dá para fazer nada sozinho. Você tem que... Acabou o tempo de fazer tudo sozinho dentro de casa e achar que isso é o diferencial competitivo. Que nada. O cara vai te copiar isso em segundos. Então, é melhor você trabalhar com alguém que é apaixonado por aquilo, que é apaixonado pela missão do PMF. Então, acho que, no final das contas, a grande diferenciação entre os produtos disponíveis é o nível de paixão pelo PMF. É a paixão por encantar. O cara que é muito apaixonado, cara, ele constrói uma solução que não tem jeito, que é melhor, que é mais incrível para o cliente e que, no fim do jogo, faz a diferença, né? Escutando vocês falarem sobre, né, inovação, eu me lembrei de um livro que eu li recentemente, chama Loom Shots, que ele analisa as grandes inovações desde a Segunda Guerra Mundial. E, na realidade, o grande diferencial para o salto tecnológico nas últimas décadas foi a formação de centros de pesquisa, onde existia um ambiente propício e esses centros eles estavam interconectados. Então, o que um centro estava desenvolvendo, o outro estava desenvolvendo a próxima fase, né? E com uma troca de conhecimento muito, muito grande. Então, por isso até que surgiu dentro também dos meios acadêmicos, né? Que surgiram grandes transformações. E um pouco o que vocês estão trazendo aqui, a gente ainda tem essa visão romântica, né? Daquela equipe numa sala de reunião, né, os produteiros, tecnologia, a pizza passando por debaixo da porta, eles programando, fazendo os post-its, os gráficos, e aí, de repente, em 15 dias, eureka, né?
aparece alguma coisa que vai ser extremamente transformacional. Mas o que vocês trouxeram é que, na verdade, é um processo muito mais aberto e colaborativo, e não necessariamente 100% da inovação, do market fit, vai vir de insights de dentro da empresa. Né? Vai ser como total. a empresa e as equipes se conectam também com outras empresas, outros centros, né? Onde que eles bebem da fonte também. Eu acho completamente isso, e tem uma coisa que eu vejo mudando nesse tempo todo, ver se o Adrian concorda, que assim, esse negócio de concorrência, ele está muito mais soft hoje em dia. Como que eu vejo? É comum para mim marcar bate-papo com empresas concorrentes da minha, e fala, e aí, o que você está fazendo? Como que estão essas coisas? Como que está o mercado? O que você tem visto? Quanto tempo você está conseguindo da primeira reunião de lead, de prospect até a assinatura do esse nível de coisa. Então, eu acho que o Open Innovation, o advento de Open, né? E não só com startups, mas com ICTs, com parceiros, com fornecedores. Esse advento da gente abrir um pouco mais e também a tecnologia está acessível para todos, ela derruba um pouco essas barreiras de, ai meu Deus, o concorrente aqui. Gente, assim, a informação, o conhecimento, o acesso, ainda mais quando você trabalha no mercado SaaS B2B, as funcionalidades estão aí para todos. Normalmente, o mercado é baseado em funcionalidades. A sua proposta de valor seja um modelo de negócio que cobra, que precifica diferente, um serviço que você faz diferente, um tipo de atendimento. Hoje, CS é parte de proposta de valor. Suporte ao cliente é proposta de valor. A gente não está falando mais de funcionalidade está aí para todos. Então, assim, justamente essa quebra de barreiras para eu olhar para o meu, entre aspas, concorrente e falar, o que esse cara está fazendo de sensacional? Mas isso aqui não é copiar, é entender, é mapear, é contextualizar, é conectar pontos, e não fica fechado, falando, meu Deus, isso aqui é meu ativo. Isso não é... Gente, não tem mais ativo único de ninguém. Então, assim, para mim, isso é muito interessante, na hora que a gente vai olhar market fit, que não é ficar preso dentro da sua empresa, olhando para você, agora eu vou falar com esse cliente que é só meu. Esse cliente não é só seu, esse cliente é do outro. Ele só está com você se você tiver alguma coisa essencial, senão ele vai te trocar amanhã. Então, eu acho que tá mais fluido, e eu acho sensacional. Assim, para mim, esse negócio de concorrência é um saco. Ai, meu Deus, o concorrente. Quero ouvir o concorrente, me mostra aí o que ele está fazendo. Então, eu acho que está bem interessante. Assim, mudou muito. Não era assim. Mudou muito, e acho que é bem propício para inovar. Eu acho que é uma mentalidade de recursos. É você enxergar tudo como potenciais recursos. Até os seus concorrentes são recursos. Tem eventualmente coisas que eu sozinho não consigo fazer, mas eu, junto com a Mariana, a gente consegue fazer. Exatamente. Então, eu acho que a mentalidade do futuro é uma mentalidade justamente de, com o advento da IA, que de fato vai ficando cada vez mais poderosa e isso vai acontecer de fato, eu acho que o que vai fazer diferente são os grupamentos de pessoas. Porque, como você falou, a tecnologia vai estar disponível para todo mundo, amigo. Vai ter um copilot lá de IA que faz miséria igual para todo mundo. Então, o que faz diferença nessa história? Então, cara, para se propor a resolver esse problema, você precisa, no mínimo, ter meia dúzia de pessoas. Quem são essas meia dúzias? Essas 6 pessoas? E quão apaixonadas elas são trabalhando juntas. Perfeito. A gente vai para um caminho onde o que faz diferença, não, cara. Bota outros 6 aí para brigar com a gente, com essa tecnologia. A gente faz um negócio, né? Então, eu acho que quando eu olho para o futuro, eu olho com esse olhar otimista de, eu acho que a gente vai fazer a nossa humanidade vai fazer cada vez mais diferença, no final das contas. Não vai ser sobre tecnologia, não vai ser sobre PMF, não vai ser porque uma inteligência artificial faz infinitas variações de um produto num piscar de olhos, então o desafio não vai ser esse. Então vai ser o grupo de pessoas, né, mesmo que está empenhado em fazer aquela coisa incrível. Né? Eu acho que são as pessoas, no final das contas. E muito bacana você resgatar isso, porque a gente fala muito de métricas, de medir, né, quais são os KPIs, e aí vocês trouxeram várias vezes na fala essa questão da paixão,
do querer resolver, né, da incerteza, que é contraintuitivo do que a gente pensa que é a inovação, né? Então, vocês estão resgatando um elemento humano muito importante, que é isso, que é um elemento que dá combustão para achar o market fit e para inovar, né? Então, saindo um pouco dos bits and bytes e indo um pouco, na verdade, pelo potencial de um grupo que pode gerar uma experiência, né? Fazer um produto incrível. Então, muito bacana, porque é muito contraintuitivo, até com 50 mil modelos e frames que a gente tem visto em podcasts, no LinkedIn, na internet, gurus, livros, né? Mas vocês estão trazendo aqui a questão do ser humano, né, como o centro da inovação. Senão, não, né, é o ponto de partida e nada dá certo se ele também não for o curador, né, de tudo isso. Eu estava num summit de inteligência artificial semana passada e a gente está falando muito de o humano ser o editor daquilo, né? A IA hoje ela pode absorver e conectar um número de informações que a gente não consegue, né? É muito maior do que a gente. Só que sem a intervenção humana, sem a análise daquilo, olhar para aquilo e entender. Isso aqui faz sentido porque eu estou falando, para o momento que eu estou, sem a paixão, não tem como, porque senão hoje a solução que eu estou dando, amanhã vai vir para outra empresa igual, com a outra IA, um pouquinho mais avançada. A paixão é o que diferencia, o toque humano na análise daquilo que a IA está propondo é o que diferencia. Eu não vejo, e nesse summit foi muito contradito, a IA vai roubar os trabalhos. Não tem isso, não existe essa possibilidade. O humano hoje ele tem o papel de editor e de interpretador do que a IA está trazendo. Então, estava muito no começo, né? Quando a IA saiu, as pessoas estavam com medo. Hoje já está muito diferente. Quem acompanhar mais de perto e quem está na inovação com inteligência artificial está muito diferente a sensação do que a IA pode fazer para a gente. E não tem essa divisão, essa separação que só a IA faz isso, só o humano faz isso. É junto. Né, e como que a gente está conseguindo trabalhar com a IA para potencializar, e não como IA como roubadora de empregos de inovadores. Não está nem sendo falado. Bacana. É uma coisa que eu acho... deixa eu só falar isso que eu acho que é legal, que é a partir do momento que a IA ela se torna conversacional, ela oferece uma possibilidade para o ser humano de aprender com ela de uma forma que eu não consigo aprender com outro ser humano, o que é muito difícil, que é quando eu não sei de uma coisa. Então, se eu não sei de uma coisa, e eu estou desenvolvendo alguma coisa com o Marcelo, se eu começo a falar, mas Marcelo, me explica isso. Mas Marcelo, me explica aquilo. Mas Marcelo, não sei isso. Isso me coloca numa posição que tem uma hora eu fico desconfortável. Eu falo assim, pô, cara, eu tô num nível muito diferente do Marcelo. Aí acaba com isso. Ou seja, cara, eu estou explorando um caminho que eu não sei. Ei, Iá, você acha que tem alguma coisa que eu deveria pensar que eu não estou pensando? E aí ele vai te dar opções. Então, de fato, é uma máquina que sem o humano não faz nada. Ela é uma ferramenta, uma baita ferramenta, mas Exatamente. é uma ferramenta. É uma ferramenta. Bacana. E aí, a gente começou, né, o tema da conversa era o PMF, então a gente partiu com um entendimento que não é prato feito, né, e a gente falou sobre metodologia, sobre processo, encantar o cliente, a solução, colaboração, paixão, a questão da cultura e a questão também, né, da curadoria, utilizando cada vez mais, né, ferramentas. E eu queria que agora vocês contassem um pouco uma experiência que vocês tiveram, né, um caso prático, concreto, de Product Market Fit. Pode ser algum dilema que vocês não chegaram lá, ou que vocês chegaram, que eu queria que vocês contassem um pouco qual era o dilema e como é que vocês alcançaram o PMF. Eu posso começar. Eu não sei se esse projeto já foi para o ar, então eu vou ter que ter umas questões confidenciais. É uma empresa de produtos de vestuário,
e aí a gente estava criando, era um CVB, né? E o parte do projeto era primeiro, né? Reenquadrar o problema, exploração, modelagem e criar o MVP. E o MVP envolvia mudança na fábrica, mudança fabril, mudança de processo, mudança logística, né? Então era mais do que, putz, vou construir um produto de tecnologia, né? Era um produto físico. Eu acho que o interessante aqui foi a gente reenquadrar o problema. Então começa já de hipóteses vindas da empresa que estavam muito certas, e a gente, quando a gente está tentando enquadrar um problema, a gente precisa fazer perguntas que questionem muito, né? O modelo que aquele gerente pensou, a estrutura de produto que ele pensou. Então, acho que primeira coisa, né? O reenquadramento do problema é essencial para a gente conseguir conduzir uma exploração que faça mais sentido. A gente fez uma exploração e identificou, isso foi interessante, o produto ele tinha que vir com 10 funcionalidades, por exemplo, e a gente identificou que para o consumidor, a gente fez diversas pesquisas e tudo mais, somente 2 daquelas funcionalidades já entregavam a percepção de valor do produto. Isso aqui foi, assim, primeiro, né, foi um balde de água fria, porque a empresa acreditava que a terceira, a quarta era o que dava a percepção e não era. A gente conseguiu reduzir o custo muito, fazendo somente 2 funcionalidades ao invés de 10, e propor que esse projeto fosse lançado com uma redução de custo, com uma melhoria de imagem para a empresa. Então, eu acho que eu não sei se o projeto já foi para o ar, mas eu acho que o início do PMF é você reenquadrar e você desmistificar e cortar tudo que é de pré-pronto, de pré-assumptions que aquela empresa já teve. Então, não consigo falar já se atingiu ou não, mas eu acho que foi uma reviravolta completa que a gente fez para conseguir entregar um produto que consiga dar para o consumidor a percepção e o valor que ele precisa com metade do custo. Então, eu acho que teve um pouco disso, eu acho que foi um projeto super legal e que, como CVB, faz muito sentido para a empresa, né? Ela gastar metade do que ela estava prevendo e entregar o mesmo. Claro, bacana. Né, eu sempre digo, né, na hora de inovar, tem um mapa, mas olhe para a trilha, né? Porque muitas vezes você precisa fazer alguns desvios que não aparecem no mapa. Exatamente. Boa. Cara, o meu case de PMF foi onde eu aprendi, na realidade, tudo sobre PMF, que foi quando lá em 2014, eu resolvi que eu ia montar um supermercado 100% digital, né? Basicamente motivado pelo inconformismo do atendimento que eu recebia dos players atuais. E eu falei, cara, não é possível, alguém tem que pegar e fazer isso direito. E eu falei, bom, então vou eu lá, né, resolver o problema. E aí eu liguei para 30 amigos, falei que a partir daquele dia quem faria as compras do supermercado para eles seria eu. E a proposta era eu ir do supermercado mais barato até o mais caro, até completar a sua lista. Então era uma proposta irrecusável. E aí eram 30 amigos e aí em cada entrega eu sempre fazia a mesma pergunta para todos. Eu que fazia tudo, né? Então eu sempre fazia a mesma pergunta para todos, que é o que esse produto precisa ter para que ele seja dos sonhos para você? E aí as pessoas iam me pedindo coisas. Olha, tem que poder comprar de tudo, tem que ser barato, eu quero um entregador que nem você, Adriano. Eu quero que se eu tiver problema com qualquer coisa, você resolva sem nenhum tipo de estresse. Então, durante 3 meses eu atendi esses amigos, até o momento que, e eu falo muito isso com os empreendedores, que cara, eu tive um frio na barriga. Eu falei assim, cara, isso aqui que eu estou fazendo é muito bom. Isso aqui as pessoas estão me dizendo que é incrível toda hora. E eu só tinha 30 clientes. Então, a partir daí começou a brincadeira, a engenharia reversa, né? Então, de construir todo um supermercado da porta para dentro, com tudo, né? Com estoque, com operações de separação de produtos para serem entregues no dia seguinte, que a entrega também era nossa, enfim. A gente se meteu a fazer o circo completo, né? E foi uma experiência super bacana, porque a gente de fato tinha um PMF muito alto, né? Acho que uma métrica muito interessante para você medir é o NPS,
né? Então, o Zip tinha um NPS de quase 90, então, eu acho que a Apple tem 66, a Amazon tem 68, então a gente tinha 90 de NPS, né? E tudo porque foi um produto que nasceu, de fato, a partir dos sonhos dos clientes e construído da porta para dentro para entregar aquilo. Então, por que eu digo que o NPS por si só é uma boa métrica para você avaliar o PMF, mas não por si só. Uma coisa que a gente teve como um resultado muito positivo dentro do Zip a gente não fazia marketing, ou seja, a gente não gastava dinheiro com marketing. Todo o nosso marketing vinha da própria base de clientes. Então, a gente tinha programas de indicação e cada cliente do Zip que tinha um LTV gigante de longo, ticket médio alto, tudo, as pessoas indicavam espontaneamente 6 clientes novos, sem a gente fazer nada. Então, isso vinha como fruto de um trabalho de PMF bem feito, né, que de fato está encantando o cliente em várias frentes diferentes, de forma que você não pode ser só pelo simples fato de encantar. No final das contas, você tem que ser uma operação rentável, né? Então, a partir do momento que você entende que o encantamento ele é lucrativo, você só tem que dar o tempo, né, das coisas florescerem, de fato você consegue oferecer uma experiência. Você não tem concorrente. A gente sempre brincava, a gente falava, cara, o que o concorrente tem que fazer para ele tirar o cliente da gente? Porque o cliente, quando falava, e eu fazia todo o atendimento ao cliente, eu, pessoalmente. Então, o cliente às vezes me ligava e falava, Adriano, não fui com a cara do alface. Juro por Deus, não fui com a cara do alface. Cara, não tem problema nenhum, Mariano. Você quer que eu vi que ele saiu hoje daqui do depósito, ele não estava sorrindo. Você quer outro alface, você quer o crédito ou você quer o estorno? E era assim o nosso atendimento. Então, a partir do momento... Por quê? Porque é um atendimento dentro lá do meu PMF, a gente entendeu que, cara, eu tenho que fazer a Mariana sentir que ela está em casa comigo. Eu tenho que ser de casa para a Mariana. Os meus entregadores têm que ser de casa para a Mariana. Então, dentro do PMF, o que era uma coisa que eu pedia para os meus entregadores? Era a única coisa que eu fazia, que era o treinamento mais rápido da história. Eu falava, a única coisa que eu espero de vocês é que vocês deem um bom dia tão bem dado para o cliente, que no final do bom dia ele esteja pensando, uau, que bom dia foi esse? A partir daí, se comporta de acordo com esse bom dia. E o que você tiver que fazer para gerar uma experiência incrível, faça. Se você fizer besteira, não tem problema, a gente corrige, você não vai fazer de novo. Mas faça. Pronto. Um NPS de 90, um programa de recomendação que gira sozinho, né? E tudo criado a partir de uma experiência incrível. Quando os meus amigos falaram que queriam um entregador que nem eu, ele me falou, ele quer um que nem eu. Então, o problema de dar um jeito de fazer alguém entregar que nem eu é meu. E eu acho que isso que é o bacana do PMF. É você trabalhar com... Cara, nada é impossível. Eu tenho um orgulho incrível dos entregadores, porque os entregadores eram incríveis que nem eu. Só com a brincadeira do bom dia. E eram pessoas que possivelmente eram primeiro emprego, ganhavam um salário mínimo, vinham de comunidades com pouquíssimo acesso a qualquer tipo de coisa, inclusive bons exemplos. Os caras eram incríveis. Era quem mais iam parar nas redes sociais, eram os entregadores do Zip. Então, acho que o PMF é uma... De novo, eu não consigo... Acho que fica no meu discurso. Tem que ser apaixonado. Você tem que ser apaixonado. Entendeu? Porque senão você tende a ser mediano. Senão você tende a oferecer uma solução que chega um chinês qualquer aí, faz um negócio parecido e leva os clientes. Então, a gente está num negócio cada vez mais democrático, qualquer um tem acesso a fazer qualquer coisa, ótimo. Então, agora é uma brincadeira onde o diferencial competitivo é o grau de conexão que você cria com os seus clientes. Não basta só atender mais ou menos. Ou você atende para ser incrível, ou você é mais um. E se você está mais um, o oceano é vermelho para quem faz o mais um. Porque
todo mundo está empoderado de tecnologia, tem milhões de coisas. Mas, enfim, esse é um case aí que eu acho que eu tenho orgulho de. Eu achei incrível e agora dá para entender com esse case, né? O teu case, né? O teu caso, a questão de paixão, a questão de cultura que você trouxe, né? De uma maneira bem tangível. Acho que foi muito bacana. Obrigado por vocês compartilharem as histórias de vocês. E eu queria saber se dá tempo de a gente fazer um ping-pong para uma última pergunta que veio das pessoas que estão assistindo. Então, vou colocar aqui, vou exibir. Então, o Vitor, ele traz a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, para ter foco, valeria a pena separar Product Fit de Market Fit para conquistar o PMF? Será que a gente tem que considerar como duas coisas separadas? Olha, eu acho que no final não, mas eu separaria a etapa. Eu acho que é o seguinte, dá para a gente entender maturidade de mercado, quem são os concorrentes, adaptabilidade, tem uma série de questões relacionadas a mercado, contextuais, que são diferentes das relacionadas de produto. Então, normalmente, como eu faço, eu avalio as duas coisas e no final elas precisam estar juntas. Mas eu avalio em separado, porque tem muita... Quando a gente vai avaliar mercado, já me aconteceu, eu trabalhava em sorvetes na Unilever, quando o Ben & Jerry's tentou a primeira vez vir para o Brasil. Foi 2010. O mercado não estava preparado para um sorvete de altíssimo custo, excelente, porém altíssimo custo com um modelo de negócio diferente. Então, flopou. Ben & Jerry's só veio para o mercado brasileiro de novo depois de uns 8 anos. Então, o que acontece? Tem questões de produto que são incríveis, mas o mercado não está pronto. Então, como eu faço? Eu analiso separado, maturidade, adaptabilidade, concorrência, stakeholders, conexão entre elas, produto separado, funcionalidades, enfim, aí outras coisas de produtos, e depois a gente junta. Eu acho sim que dá para separar, mas no final elas precisam estar coladas, totalmente coladas. Eu vou com a Mari. Acho que a palavra que está sobrando aí você pode separar, mas só tira o fit daí. Ou seja, aprenda sobre produto, aprenda sobre o mercado, né? E aí, beleza, aí você toma a decisão de quero mergulhar na piscina, não quero mergulhar, como que eu vou mergulhar, etc e tal. Porque o grande aprendizado é um aprendizado que acontece na relação. Então, não é que eu estou chegando com um bicho pronto e estou entubando no mercado. Não, ele está semi-pronto e conforme o ping-pong com o mercado, eu vou moldando ele. Eu gosto muito da ideia de pensar que o produto ideal, o PMF, o produto ideal, né, ele chega depois de 1 milhão de interações no MVP. 1 milhão. Quando você tiver feito 1.000, eu vou virar para você e falar, olha, ainda faltam 999 mil. Então, enfim, acho que é isso. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao final da roda de conversa. Foi uma experiência muito bacana, incrível. Eu estou um pouco saudosista, porque faz exatos 20 anos que eu empreendi pela primeira vez, e eu queria ter uma maquininha do tempo para ter puxado vocês para as sessões que a gente fazia sobre o desenvolvimento de produto na Recantos e Requintes, mas o objetivo era esse, era criar realmente uma experiência incrível. Hoje eu também aprendi muito, queria agradecer a disponibilidade de vocês. Eu fiz uma lista grande de ideias de outras conversas, outros assuntos, rodas, e foi um prazer aí interagir e ter essa troca. Então, meu agradecimento e uma boa semana. Obrigada a vocês, obrigada Marcelo, obrigada Adrian, todo mundo que está por aqui. Foi um prazer para mim, pode contar comigo para as próximas também, será um prazer. Boa, super obrigado, Marcelão, Mari, adorei a troca, estou aqui com a cabeça fervendo aqui. Desligar aqui dá para montar uns 3 negócios diferentes aqui já. Chama a gente. Maravilha. Isso, vambora. Aguardem. Obrigada, Valeu, gente. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Valeu.